profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação do Santuário, da Diocese de São João da Boa Vista, vocês que estão aqui nesta manhã conosco, tambauenses, romeiros peregrinos da Mãe Aparecida do Beato Donizete, nossas ministras da Sagrada Comunhão, equipe de liturgia, Fernando, Bruno, Imaculada e Vita. Celebramos hoje a memória de 2 bispos, São Timóteo e São Tito, que foram discípulos de São Paulo. Como é bonito ver o trabalho de São Paulo. Ontem celebramos a sua conversão. São Paulo escolhido por Jesus para anunciar o Evangelho longe da Terra Santa. O Evangelho não poderia ficar só na Terra Santa. Ele precisava chegar no mundo inteiro. Por isso Jesus fala: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. E Paulo, depois da sua conversão, ele é introduzido na comunidade, introduzido por um santo, São Barnabé, em Antioquia, capital da Síria. Depois da conversão, Paulo, ele foi para sua terra, para Tarso, ficou lá. E Barnabé em Antioquia, junto com São Lucas, que foi tocado também pelo Espírito Santo, foi lá em Tarso chamá-lo. Olha, Paulo, você se encontrou com Jesus, preciso de você em Antioquia para me ajudar. Um foi chamando o outro. Barnabé foi para Antioquia, trouxe Paulo para ajudá-lo. Lucas se converte, quem escreveu o Evangelho de hoje, e eles saem em viagem por toda a região das ilhas gregas, pela região do mar Mediterrâneo, anunciando a palavra de Deus. E Paulo, na sua inteligência, inspirado pelo Espírito Santo, ele fazia 2 coisas. Criava uma comunidade para os cristãos se reunirem, ouvirem a palavra, receberem a Eucaristia. Primeiro ele começou com os próprios judeus e depois ele chegou também nos pagãos. Mas ele era de uma sabedoria incrível, São Paulo. Ele não se fixava num lugar por muito tempo. Ele montava uma comunidade, ali ele rezava, invocava o Espírito Santo, batizava as pessoas, impunha as mãos sobre as pessoas e preparava alguém para tomar conta da comunidade, porque ele precisava navegar em outros mares,
levar o evangelho para outros lugares. Se ele fica só numa cidade, o evangelho ficava parado ali. Timóteo, que se tornou bispo depois. Éfeso, uma ilha grega, hoje fica lá na Turquia. Éfeso, lá nessa região da Europa, na divisa da Europa do Oriente e do Ocidente. Ali, Éfeso, ficou Timóteo, o seu discípulo. Timóteo, ele era um judeu que se converteu ao cristianismo. A leitura de hoje fala da avó dele, tem um nome engraçado, a avó de São Timóteo, Lóide, e a sua mãe, Eunice. Eram pessoas que seguiam a religião judaica, mas elas se converteram e desde pequeno ensinaram Timóteo o amor a Jesus. E São Paulo vai anunciar a palavra de Deus a eles. E Timóteo vai tomar conta da igreja de Éfeso, que era uma das maiores cidades da época. Depois de formar a comunidade, São Paulo impõe as mãos sobre Timóteo. Você fica aqui agora, tomando conta dessa comunidade. Depois ele se encontra com Tito, outro santo de hoje, outro bispo. Tito já era pagão, do paganismo, não tinha família com ascendência judaica, era um pagão, porque a palavra de Deus é dirigida a todos. Ele chama Tito: Tito, vem ajudar, vem aqui que eu vou formar você. E Tito então é formado por Paulo e é enviado para tomar conta da igreja que São Paulo fundou na ilha de Creta, a maior ilha grega, Creta. Vão ali formar uma comunidade e São Tito vai trabalhar nessa comunidade. Timóteo em Éfeso, Tito em Creta, ambos anunciando a palavra de Deus. A messe é grande, os operários são poucos. Mas Paulo, ele não fundava uma comunidade, preparava alguém para ficar tomando conta da comunidade, mas ele mandava cartas para animar esses líderes. Não dava uma responsabilidade e os abandonava lá na missão. Escrevia cartas. E hoje a gente vê a carta a Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você precisa reavivar dentro de você a chama do dom da fé que eu transmiti através da imposição de minhas mãos. Reavive em todos os dias, em todos os momentos, a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Reavivar a chama do Espírito Santo no coração. Paulo fazia isso. Quando dava para visitar, ele visitava. Quando não, escrevia cartas. Não tinha comunicação que a gente tem hoje. Então são três coisas lindas que aprendemos nessa missa. Primeiro, o nosso sim a Deus. São Paulo disse: estou aqui, Senhor, pode me enviar. Segundo o aprendizado, passar o conhecimento, passar o que você recebeu, passar os ensinamentos que você aprendeu. Desde criança você aprendeu um monte de coisas. Eu, desde criança, aprendi um monte de coisas com a minha família, com os meus professores, com a minha catequista, com o padre da minha paróquia. A gente não pode reter para nós. Eu aprendi, eu me esforcei, isso é meu, não passo para ninguém. Não, a gente tem que transmitir. São Paulo também fez isso. Disse o seu sim, preparava as pessoas, transmitia o conhecimento e depois animava aqueles que ele havia preparado. Vamos, gente, coragem, reavive o dom da chama do Espírito Santo no seu coração. Dizer o nosso sim, preparar as pessoas para estarem no nosso lugar quando estivermos em outra missão, não abandonando essas pessoas, reavivando, reanimando, ensinando, e tudo que a gente aprende, passando para as outras pessoas. Hoje eu me lembro de um bispo que eu conheci em Parintins, na Amazônia. Quando eu estudei para padre,
No último ano do estudo, a gente faz o aprendizado de rezar a missa. Quais os gestos da missa? Fazer assim, fazer assim, fazer assim, levantar a hóstia, onde você levanta, para cima, para baixo. Tem tudo aula, tudo aula. Como é que você faz? Como é que você se comporta? Cada gesto tem um significado. E a gente acha que depois que fica padre, já está craque, já aprendi tudo. Mas sempre a gente aprende. Eu lembro que numa missão em Parintins, na Amazônia, fui pregar uma novena, 9 dias em Parintins. É uma ilha, como Creta. Estava lá celebrando a missa e o encerramento daquele encontro contou com a presença do bispo, Dom Juliano, um missionário que trabalhava lá como bispo. E algo me tocou na hora da oração da paz. Quando a gente reza pedindo a paz, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos. Eu tinha aprendido no seminário que a gente abre os braços com a cabeça erguida e reza. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. E eu olhando o Dom Juliano, ele rezando a missa, ele abaixou um pouquinho a cabeça, estendeu as mãos para a patena, onde fica a hóstia consagrada, e ele rezou baixinho, falando com Jesus, lá em Parintins, na Amazônia, do boi garantido e do boi caprichoso. Ele se curvou, estendeu as mãos para a hóstia consagrada, abaixou o tom de voz, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ele abaixou um pouco o corpo, estendeu as mãos para a Eucaristia. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos. Falou com Jesus ali naquela patena. Estava Jesus consagrado. Depois a gente foi almoçar, todo mundo, os padres. Eu falei, nossa, Dom Juliano, eu gostei daquilo que o senhor fez. Eu aprendi que tem que ser assim. E ele falou, não, Padre Aguinaldo, você aprendeu certinho. Abre os braços assim, olha no missal e reza. Está certinho. Mas eu gosto de rezar assim, porque Jesus já está ali. Eu abrindo os braços e falando para frente, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, mas Ele está ali na sua frente no altar. Então eu gosto de falar com Ele, rezar para Jesus que está na patena. Quando eu voltei de viagem, de avião para Manaus, Manaus para Campinas e depois para minha cidade, eu falei, eu vou imitar o Dom Juliano. Eu gostei do que eu aprendi lá, no meio da floresta amazônica, lá no Parintins. Se vocês observarem na hora da missa, eu faço isso. No seminário eles ensinam, abre os braços e faz a oração da paz. Eu já inclino a minha cabeça e converso com Jesus. Não é que eu estou fazendo errado, mas é algo que me tocou, que eu aprendi de alguém, de um bispo, como foram São Timóteo e São Tito. A gente está sempre aprendendo e transmitindo para as pessoas. Vamos agradecer por essa manhã, por essa memória de São Timóteo e São Tito, pensando na nossa vida, dizendo o nosso sim, transmitindo nossos conhecimentos e diariamente reavivando a chama do amor de Deus, da fé no nosso coração. Coloque a mão no seu coração assim, reze um pouquinho a Jesus, ao Senhor. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão bonita, aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida e do Padre Donizete. Obrigado pela vida de tantos que nos antecederam e que anunciaram a sua palavra. Barnabé, Lucas, Paulo, Timóteo, Tito, chegando até aqueles que nos ajudaram agora na nossa vida, na nossa história. Obrigado, Jesus, por essas pessoas que nos transmitiram o Evangelho. Nos ajude, Jesus, a anunciar essa palavra também às outras pessoas, reavivando a chama do dom da fé no nosso coração diariamente e também
animando as pessoas a não desistirem, a sempre incendiarem o coração com o fogo do Espírito Santo. Nos abençoe nesta manhã. O Senhor envie sobre nós o Espírito Santo, para que sejamos discípulos, missionários, evangelizadores, como você nos ensina hoje, Jesus. A messe é grande, os operários são poucos. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. De Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu.